Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos começando esse nosso acampamento no combate da oração, nesse ano de 2023. Já temos aí longos anos de caminhada nessa reflexão sobre o chamamento que Deus nos faz a viver essa experiência de intercessão. Todo batizado é chamado para a intercessão. Alguns são ministeriados na intercessão, mas todos nós somos chamados a rezar pelas situações, pelas causas que nós temos, aquelas que nós vemos, as notícias que nós acabamos tendo acesso a elas. Nós precisamos participar desse ministério de Cristo, que é o intercessor por excelência. E o tema desse ano de 2023, do nosso acampamento, está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. Para que possais resistir nos dias maus. Repita comigo. Para que possais resistir nos dias maus. O capítulo 6, especificamente a partir do versículo 10, da carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Revestir-nos da armadura de Deus para resistirmos aos dias maus. E esse versículo especificamente vai dizer assim: para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis
no cumprimento do vosso dever. Manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Essa palavra que nos é dada, né, como direção para o nosso acampamento no combate da oração, ela vai nos colocar numa atenção importante, que também é uma atenção que está contida num verbo: resistir. O verbo resistir, para que possais resistir no dia mau. E o que significa resistir? Conservar-se firme. Isso significa resistir, não sucumbir nos dias maus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Conservar-se firme, não sucumbir. Depois, um outro sinônimo para resistir é não ceder. Repita comigo: conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. O chamado que Deus está fazendo aos combatentes, aqueles que combatem na oração, na intercessão, é um convite, um chamado à resistência. Nós somos o povo que estamos sendo despertados cada vez mais por Deus a sermos resistência. E eu quero declarar no início desse acampamento que Deus quer levantar um povo resistente, resiliente, mas que entende que no tempo presente, que é mau, nós já estamos em dias muito maus, nós somos aqueles que devemos resistir. Nós temos que ser a resistência, não aqueles que são levados pelos ares de doutrinas, pelos ventos que sacodem a realidade do pensamento humano. Não aqueles que são levados pela corrente, mas aqueles que fazem o caminho contrário, aqueles que resistem, aqueles que enfrentam a correnteza, que quer nos levar exatamente a sucumbir, que quer nos levar à derrota. E a derrota que o padre está falando aqui não é uma derrota relativa. Eu posso ser derrotado aqui, acolá, posso perder um emprego, não ser muito feliz na minha profissão, alguma derrota financeira, sei lá. Não. A derrota que o padre está dizendo é a conquista da vida eterna. Então, para que nós consigamos isso, nós precisamos resistir. Repita comigo: eu vou resistir. E eu vou ser parte daqueles que escolheram a resistência. Amém? Então eu queria que você se aplaudisse diante daquilo que você está declarando diante de Deus. Mas a liturgia da palavra nos remete a isso. Veja bem, o livro do profeta Josué, né, o livro do patriarca Josué, daquele que foi levantado por Deus para suceder Moisés na condução do povo de Israel. Hoje esse livro coloca Josué exatamente como um profeta, porque Josué está reunido com todo o povo de Israel, ali em Siquém. Essa assembleia é chamada a Assembleia de Siquém, e Josué faz exatamente isso. Josué profetiza. Se você for ler atentamente o texto, Josué está falando em nome de Deus em primeira pessoa. Deus está falando pela boca de Josué profeticamente e está revelando àquele povo tudo o que ele fez até aquele dado momento. Deus está usando da boca profética de Josué para se revelar. Mas nós precisamos entender algo. O livro de Josué é mais do que um relato de conquistas bélicas. Porque se a gente for ver, Josué conquistou Jericó, ele foi ali enfrentando os povos que estavam naquela terra. É muito mais do que conquistas bélicas, mas é uma extraordinária lição de teologia sobre a fidelidade de Deus. Quando nós lemos o livro de Josué, teologicamente, nós vamos perceber a fidelidade de Deus para com o seu povo. Você que está aqui, você que me ouve de casa, você que vai ter acesso a essa homilia depois, nós precisamos ter consciência da fidelidade de Deus. O Deus que prometeu e cumpriu.
mas um Deus que agiu também pela fidelidade de um homem, chamado Josué. Porque esse homem chamado Josué foi enviado, ele era não é, ali servo de Moisés, ajudante. Vamos lembrar que teve um momento que Josué foi falar com Moisés: olha, não foi convocado os anciãos? Então, foram todos para a tenda, o Senhor tirou um pouco do Espírito que está em você, todos começaram a profetizar e ficaram com medo, mas Eldade e Medade está profetizando fora do acampamento. Queres que eu mande-os calar a profecia? Aí Moisés olha para Josué e fala assim: tem ciúmes de mim? Oxalá que todo o povo fosse um povo de profetas. Porque o povo tinha começado a profetizar, mas parou de profetizar, sentiu medo da ação divina. E Eldade e Medade fora do acampamento, da tenda, continuaram profetizando. Tem ciúmes de mim, Josué? E aí depois Moisés envia 12 homens para conferir como espiões, para olhar a terra, para ver o que tinha na terra, para trazer notícia para o povo. E quem estava entre esses 12? Josué. Fazia parte de uma tribo. E ele vai, junto com os outros 11, dentre esses Caleb. E eles veem, a terra corre leite e mel, a terra tem água, tem frutos, a terra é fértil, tudo que planta dá. Porém, lá tem homens gigantes, tem cidades fortificadas, existem dificuldades. Pergunta para quem está do seu lado: a sua vida tem alguma dificuldade? Você enfrenta alguma dificuldade? Sim ou não? Quem é que enfrenta dificuldades, levanta a mão. Ah, eu achei que era só eu. Eu achei que eu fosse o único na face da terra. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos momentos difíceis, nós enfrentamos dias maus, mas nós temos que avaliar como nós temos enfrentado as dificuldades, os desafios, os dias maus. E eles voltam, e aí começam a murmurar. Dizer: a terra é boa, nós trouxemos o fruto, mas lá existem gigantes, nós não conseguimos enfrentá-los. Lá as cidades são fortificadas, nós não conseguimos vencê-las e ultrapassá-las. Lá tem um povo que tem a arte da guerra, eles já têm até armas. Nós somos um povo que acabou de sair do Egito e não sabemos nada da arte da guerra, porque lá no Egito a gente só ficava fazendo tijolo e construção para o faraó. Josué e Caleb se levantaram e falaram: não, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se Ele disse que nos dará essa terra, Ele nos dará meios para nós vencermos aqueles que moram nessa terra, para nós derrubarmos as muralhas que já foram edificadas e conquistarmos aquilo que Ele prometeu. E aí, por isso que eu estou dizendo, a teologia do livro de Josué é a teologia da fidelidade de Deus, que abençoa a fidelidade do homem, do ser humano, daquele que luta para ser fiel, daquele que tem uma visão diferenciada, que não tem uma visão limitada diante do problema, que não tem uma visão limitada diante do desafio, das muralhas, ou até mesmo dos inimigos, mas que enxerga da maneira mais correta. É a teologia da fidelidade de Deus, que sempre cumpre as suas promessas. Ele é o Deus que chama, Ele é o Deus que convoca, mas Ele é o Deus que retribui essa fidelidade. E Josué é entendido como aquele que recebeu de Deus uma unção de conquista. Ele conquistou o território que Deus havia prometido ao seu povo. Essa fidelidade de Deus. Amanhã a gente vai ver a conclusão do livro de Josué na homilia da missa, não é? A ratificação da aliança. Josué vai fazer uma aliança, uma renovação daquela aliança que foi feita por Moisés. Porque ele tomou posse da terra prometida, do compromisso assumido pelos seus pais nos Sinais. Mas hoje, no início do nosso acampamento, Josué fala profeticamente e mostra que é Deus que luta as nossas batalhas. Amém? É Deus que luta
as nossas batalhas por nós quando nós confiamos nele. Muitas batalhas estão sendo perdidas porque nós temos confiado em nós. Nós temos confiado num sistema do mundo. Nós temos confiado em pessoas ao invés de colocar as nossas batalhas na mão daquele que é o vencedor. Amém? Então o chamado que Deus está nos fazendo ao iniciarmos o nosso acampamento no combate da oração é nós percebermos na teologia do livro de Josué, a teologia da fidelidade de Deus, o chamado que nós temos e recebemos de Deus de alinhar a nossa mente, o nosso pensamento com essa grande verdade. Deus é fiel e Ele luta as nossas batalhas e vence as nossas guerras quando nós confiamos nele. É isso que nós precisamos tomar posse como intercessores, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós não podemos sucumbir diante daquilo que nós vemos, das situações difíceis que se apresentam. Mas nós temos que olhar para o nosso Deus e dizer, o meu Deus é fiel, ainda que eu não perceba e ainda que eu não toque na vitória, Ele é o Deus que luta em meu favor. Nós precisamos entender isso para nós avançarmos. E aí, Deus vai falar para aquele povo, como Ele está falando para nós agora nessa homilia, para mim e para você. Não pense que o que o padre está falando para você é só para você, é para mim também, porque primeiro Deus falou comigo, eu só estou comunicando o que Deus falou comigo quando eu fui meditar a palavra dEle para o nosso acampamento. Veja só, versículo 7. Vossos pais clamaram. O que é a intercessão senão clamar? Deus está falando para o povo, vossos pais, é profecia, é palavra em primeira pessoa. Josué está falando em nome de Deus. Vossos pais clamaram, então, ao Senhor, e Ele colocou trevas entre vós e os egípcios, depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Deus está dizendo, eles clamaram e eu fiz. Diga comigo, eu vou clamar e eu vou ver o favor de Deus. Eu verei o agir de Deus. E aí ele vai dizer, eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão, e quando guerrearam contra vós, eu os entreguei. Você está vendo que Deus está dizendo, eu fiz, não foi vocês. Fui eu que fiz, eu agi, eu venci a guerra, eu venci os povos, eu derrubei as muralhas, não foi vocês. Deus quer tirar a igreja desse pensamento anticrístico, do eusismo que está entrando no nosso meio, aonde eu posso, eu faço. Não, Deus pode, Deus faz. Fui eu que fiz. Essa mania de coach que está entrando dentro da igreja. É o seu eu, você pode, Deus pode. Coach é para a empresa, não é para a fé. A fé é em Jesus Cristo. É nele que eu tenho que confiar. É Ele que faz, é Ele que age. Não estou aqui, quem tem a profissão, vá trabalhar nas empresas e ajudar o povo a prosperar. Mas na igreja, a confiança é em Deus. Amém? Porque se você confiar no seu eu, desculpa, você está estrepado e vai ser engolido pelo diabo. Vai ser engolido, destruído, humilhado e vai escandalizar. Você está achando que eu estou brabo? Não. Eu estou mostrando a verdade. E às vezes a verdade tem que ser falada com mais força, porque o nosso ouvido está tão entupido dessas coisas horrorosas que a gente não consegue entender. Quantas vezes as pessoas chegam no confessionário, quando eu morava aqui, e falavam assim, eu detestava o senhor, aquele grito que o senhor dava. Mas um dia o meu ouvido se abriu e eu estou aqui pedindo perdão. É porque a gente tem que tirar essa loucura. Se você for ler os manuais de vida espiritual, se você for ler livros que ensinam como crescer espiritualmente, um dos primeiros ensinamentos, desconfie de você mesmo e confie em Deus.
Aí você vai crescer. Tira a confiança de você mesmo e começa a confiar em Deus, porque é Ele que vai fazer a obra. Olha para quem está do seu lado e olha para essa pessoa e com um sorriso e diga: você está entendendo? Dá um sorriso para quem está do outro lado e diga: você está entendendo? É nós. Eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupaste a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefó, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beó, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir. Ao contrário, eu vos abençoei pela sua boca, e eu os livrei de suas mãos. O único que pode dizer esse eu é Deus, que é maiúscula. O E aqui é maiúsculo, não é minúsculo não. Eu. Se nós estamos num ambiente de fé, eu estou falando aqui num ambiente de fé. Estou falando numa santa missa. Estou falando na igreja católica. Amém? A seguir, atravessastes o Jordão, chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes dessas cidades, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus e os heveus e os jebuseus. Eu, porém, os entreguei em vossas mãos. Diga comigo: fala, Deus. Eu enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra que não lavras. Olha só, eles estavam numa terra que não era deles, eles não tinham lavrado aquela terra, eles não tinham trabalhado naquela terra, não tinha caído suor deles naquela terra, e Deus está dizendo: eu vos dei essa terra que vós não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis dos seus frutos. Meus amados, você está ligado ou você está desligado? Está ligado. Amém. Nos dias maus, nós temos que ter como força da nossa caminhada essa arma poderosa. E que arma poderosa é essa? Fé em Deus. Amém? Fé solidificada na fé da igreja. Amém? E o que é uma fé sólida na fé da igreja? A fé na sagrada tradição, na sagrada escritura e no sagrado magistério. E debaixo dessa fé é que nós estaremos protegidos. E é debaixo desta fé que os inimigos não nos atingirão. E é debaixo dessa fé que o próprio Jesus profeticamente disse: as portas do inferno não vencerão a minha igreja. É nesta fé que você vai estar protegido. Rodou essa semana as redes sociais de um grande incêndio que teve numa região específica dos Estados Unidos. Queimou casa, matou pessoas, destruiu carros. A única coisa que ficou em pé, intacta, sem o fogo atingir, foi uma igreja católica. Aquilo ali é um sinal dos tempos maus que nós estamos vivendo. Deus permitiu aquilo ali para dizer para nós: é debaixo da fé dessa igreja, é debaixo do teto dessa igreja, é debaixo da igreja que eu fundamentei, edifiquei, com o meu sangue derramado na cruz, com o envio do Espírito Santo lá no Pentecostes, que eu a tornei visível, e depois ela foi edificada pela fé dos apóstolos, o sangue dos mártires, os confessores, as virgens, até o ano de 2023. Não é agora que nós vamos começar a confiar em nós mesmos, deixando de confiar naquilo que é a verdade, que nós precisamos nos apossar dela. Porque o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Foi esse Deus que edificou a igreja, esse Deus, Pai,
das misericórdias e Deus de toda consolação, que enviou o seu Filho unigênito na nossa humanidade, que vem em socorro da nossa humanidade, que hoje promete para mim e para você, pela boca de Jesus: estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém? É nele que nós precisamos confiar, meus filhos, minhas filhas. Na Bíblia tem uma palavra que se repete 365 vezes. Você sabe qual é? Não tenhais medo. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: se os dias são maus e se a sua confiança está no Senhor, não neste mundo, não em pessoas ou em você mesmo, mas se a sua fé está no Senhor, balança a mão dele: não tenhais medo. Amém? Pode aplaudir essa verdade. Não tenhais medo. Mas por que Deus está dizendo isso? Porque Deus insiste 365 vezes. Porque Ele está conosco. Porque Ele combate em nosso favor. E por isso nós não devemos temer a nada e a ninguém. Nós precisamos nos voltar para Ele de todo o nosso coração, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no vosso dever. Inabaláveis no vosso dever. Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido o seu combate? Qual tem sido a guerra que você tem enfrentado? É a saúde? É a sua psique, suas emoções? São seus pecados? Os seus vícios? É uma realidade de perseguição? É uma dificuldade financeira? É aridez espiritual? É a tentação? Quais têm sido as suas lutas? Eu vim aqui trazer uma palavra de fortalecimento para você. Você quer recebê-la? Você está de coração aberto para recebê-la? Você deixa essa palavra curar o seu coração? Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Eu estou contigo e sempre estarei. Permaneça comigo e verás o que eu farei em teu favor. Foi essa palavra profética que em oração Deus colocou no meu coração. E eu estou comunicando a você com força profética, com a mesma força profética comunicada por Josué àquele povo. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Eu estou contigo e sempre estarei. Permaneça comigo e verás o que eu farei em teu favor. Permaneça comigo. Permaneça comigo. Não permaneça com o mundo. Não permaneça com as paixões da sua carne. Permaneça comigo. Fé. Abraçar a fé. Versículo 16 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos incendiários do maligno. Embraçai o escudo da fé. Olha a importância dessa fé, que nós precisamos colocar em quem? Em quem? E eu preciso agora ir concluindo a homilia. Eu quero concluir essa homilia dizendo que o Deus imutável é imutável também na sua doutrina. A leitura do Evangelho nos mostra isso. Deus não faz concessões. Os homens fazem. Veja só. O enfrentamento final, Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia, entre Deus e o diabo, vai ser sobre a família e a vida. Perceba que os fariseus se aproximaram de Jesus para fazer uma pegadinha. E os fariseus eram um grupo que acreditava totalmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro deles é o
Gênesis. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Então, Jesus não relativiza, ele vai lá no cerne da questão e ele fere profundamente os fariseus com a palavra que ele responde àquele questionamento. Ele vai dizer, desde o princípio. O que é o princípio? É o livro do Gênesis, ou seja, desde o princípio. Os fariseus, por valorizarem o Pentateuco, eles estavam entendendo a resposta. E lá Jesus disse, desde o princípio os fez homem e... Aqui está destruída a ideologia de gênero. Amém? Ou você crê, meu filho, ou você não crê. Não há possibilidade de discurso, de aliança com o pensamento do mundo. Deus os fez homem e isso não quer dizer que nós não acolhamos, amemos, queiramos o bem, a salvação das pessoas. Mas é uma realidade de fé que não se negocia. Porque Deus fez desde o princípio homem e mulher. E Bento XVI, Francisco repetiu isso, falou que Bento XVI partilhou isso com ele também, dizia, o pecado do nosso tempo é contra o Deus Criador. Os homens se levantam para questionar a criação, porque eles se enchem de si mesmos, lembra o eu? E eles dizem, não, somos nós que decidimos. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não. O que é o matrimônio no coração do Deus Criador? O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só. Gente, a coisa está tão maluca que eu já vi reportagem de um homem que casou com um computador. Que casou com uma cadela. Com um cavalo. Com compromisso, tá? Assinando contrato. Jesus, por quê? A gente vai relativizando tudo para ser bonzinho, para ser legal, nós somos legal, meu irmão. Então não é o que Deus disse, é o que nós pensamos. Então daqui a pouco vão casar com robô de inteligência artificial. É assim. Só que Deus disse, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso precisa ficar presente para nós dentro da igreja católica. Agora, se as pessoas lá fora querem casar com a árvore, o problema é delas. Mas você, como membro da igreja católica, você sabe que o matrimônio sagrado é entre um homem e uma mulher, porque a palavra diz, ponto final. Quer casar com a árvore, com a pedra, com... Está lá fora, não professa a fé. A gente quer que ele conheça Jesus Cristo, seja amado por Deus, seja salvo. Mas nós aqui dentro não podemos ter nenhuma virgulazinha, porque foi Deus que disse. Ou só vale o que Deus disse que é para o meu benefício. Ah, Deus falou, naquela hora que eu falei que Deus vai vir em nosso favor, todo mundo aplaude, uhul! Mas na hora que eu tenho que me submeter à palavra, aí fica todo mundo meio assim. Olha para quem está do seu lado e diz, aceita porque dói menos. É nós. Relativismo. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Jesus não arrega, Jesus não negocia, Jesus não se adequa. Cometeu adultério, é adultério. Queridos, preste atenção, Deus ama todos, Deus acolhe a todos, Deus quer que todos se salvem, mas Ele acolhe e ama a todos, todo mundo pode estar aqui, mas para serem transformados. Amém? Se a igreja não existir mais, porque não precisa, se a igreja não é para a transformação dos nossos corações e das nossas mentes,
Isso aqui é uma reunião social, simplesmente. Se eu a gente continuar do mesmo jeito, você vir aqui na Canção Nova, porque é bonitinho, olha que lugar legal, e faz selfie, filma ali. Se não for para mudar de vida, não tem sentido de existir. Amém? Por quê? Como intercessores, nós não podemos dar espaço para aquilo que é o mundanismo, para aquilo que são as ideologias, o pensamento desse tempo, porque você está com uma brecha aberta e o diabo adora entrar por brechas abertas para destruir os filhos de Deus. Jesus não arrega. Desculpa usar essa palavra. Não. Os dias são maus. Nós estamos em guerra contra o maligno, não contra as pessoas. Olha para quem está ao seu lado e diga, nós estamos em guerra contra o maligno e não contra as pessoas. Olha para esse irmão e diga que você está entendendo? A nossa guerra é contra os espíritos malignos, não contra as pessoas. Você está entendendo? O que o padre está denunciando aqui não é nada vinculado às pessoas nós amamos. Mas sim a influência diabólica que tem entrado pelas frestas com a realidade chamada relativismo. E eu preciso concluir, e eu quero trazer uma palavra do Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Desde João Paulo II até Francisco, ele diz assim, nós estamos sutilmente perdendo o sentido do Evangelho. A vivência da palavra de Deus se apresenta de tal forma que vamos descartando o que não me agrada, o que não me interessa, o que não se adequa ao meu modo de viver. Esta postura é diabólica, vai dizer Raniero Cantalamessa. O que nós chamamos de relativismo é diabólico, diz Raniero Cantalamessa. E isso está sutilmente se infiltrando entre os cristãos e os levando à morte espiritual. Você está me ouvindo? Você está me escutando? Eu vou falar agora nesse tom, não vou dar um berrinho não. Você está me ouvindo? Raniero Cantalamessa está dizendo que o relativismo está levando os católicos à morte espiritual. Você sabe o que é morte espiritual? Ao pecado que mata a vida espiritual em nós e no futuro pode nos levar à condenação eterna. Eu relativizar a palavra, eu relativizar a sagrada tradição e o sagrado magistério é um risco. Eu estou incorrendo seriamente na morte espiritual diante de uma vida relativista, aonde a medida de tudo sou eu, não é mais a palavra de Deus, não é mais o ensinamento da igreja, mas é o que eu penso e é o que a sociedade pensa, não mais o que Deus pensa. E Raniero está dizendo, o pregador da Casa Pontifícia, o cardeal que foi feito pelo Papa Francisco, o relativismo está sutilmente se infiltrando entre os cristãos e está levando os cristãos à morte espiritual. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, Deus te livre disso. Você está segurando forte na mão desse irmão? Balança a mão desse irmão e diga, Deus te livre disso. Se você balança a mão desse irmão e diga, eu como intercessor, diante do Senhor agora, eu estou pedindo espiritualmente uma grande libertação na sua vida. Que Deus te liberte do relativismo, que é uma obra demoníaca. Que Ele te liberte, que você seja livre. Se o seu pensamento foi atacado por esta hoste de demônios, você seja totalmente liberto, em nome de Jesus. Balança a mão desse irmão e diga, em nome de Jesus. Na poderosa intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, no poder da cruz de Cristo, você seja totalmente liberto. Amém. Quantos aqui creem podem aplaudir. Terminando, eu quero citar o cardeal Sará.
um profeta do nosso tempo. A mornidão dos cristãos é, sem dúvida, a raiz mais profunda da apostasia que nós estamos vivenciando. Uma vida morna. O morno Deus vomita. Uma vida morna, tíbia, é o que está fazendo um processo de abertura de mente para o relativismo, abertura do coração para todas essas coisas e realidades contrárias à nossa fé. E ele vai dizer, a apostasia do tempo presente está vinculada à mornidão vivida pelos cristãos no nosso tempo. Traz a sua mão sobre o seu coração, bata assim mesmo. Deus, eu não quero. Fala para Ele agora. Reaja a essa palavra, reaja a tudo que foi dito aqui. Fala, Deus, eu não quero aceitar na minha vida o relativismo. Eu não quero viver na mornidão. Se eu cheguei aqui morno, se eu cheguei aqui, Senhor Deus, nesse estado lastimável de tibieza, eu peço que o fogo do Seu Espírito Santo agora queime o meu coração, faça arder o meu coração, me leve a uma experiência extraordinária de fé nessa hora, para que acreditando em Ti eu veja as Tuas vitórias e eu contemple aquele que luta comigo e luta em meu favor. Faz na minha vida essa obra, Senhor, faz na minha vida essa obra, eu preciso, eu necessito da sua graça, eu necessito desse fogo que queima, eu necessito dessa mudança de mentalidade, eu necessito dessa conversão, eu necessito desse fogo de avivamento no meu coração, eu necessito de uma fé avivada. Eu não quero sucumbir ao relativismo, eu não quero sucumbir ao eusismo, eu não quero sucumbir numa confiança nas estruturas desse mundo e em mim mesmo. Eu quero confiar somente em Ti. O Senhor criou o homem e mulher, o Senhor estabeleceu o sacramento do matrimônio e o Senhor não deu permissão. Moisés deu permissão porque ele estava vendo as mulheres serem mortas, machucadas por aqueles homens que não queriam mais aquelas mulheres. E por isso que ele deu essa carta, porque o coração era endurecido. Mas nós queremos, Senhor Deus, ser fiéis à Sua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor entrega a cada um de nós hoje, no início desse acampamento. Porque os dias são maus. E porque os dias são maus, nós precisamos ser esses que acreditam na Sua palavra, esses que são conduzidos pela Sua palavra e esses que vão experimentar nesse final de semana, para que possais existir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Nós somos esses. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga, é nós. Pode aplaudir a obra que Deus faz na vida desse irmão. Quero terminar partilhando uma experiência de um santo. Quem aqui já ouviu falar de Santo Antão? Santo Antão, um monge do deserto, ele foi para o deserto para enfrentar os demônios, para vencer as paixões da carne, e numa das últimas lutas mais intensas que Antão viveu, porque os demônios se materializaram em animais, em feras, e atacaram Antão. Ele falou, se vocês tivessem poder, vocês não precisavam de vir de montão, bastava um, e ele venceu na fé, mas ele desfaleceu, ele caiu no chão, desfalecido, porque a luta foi intensa. Porque é assim os combates que nós enfrentamos. E quando ele abriu os olhos, ele viu Jesus no teto, rindo para ele. E aí Antão falou assim, aonde o senhor estava? Na hora que eu estava lutando. E Jesus olhou para Antão e falou com um sorriso, eu estava aqui, vendo você vencer. Louvado seja Deus.